Pancadão é o nosso assunto e ele é tão antigo quanto não resolvido por nenhum prefeito, nenhum governador. É impressionante, entra gestão, sai gestão, ninguém consegue resolver a questão da perturbação, do silêncio, do sossego das pessoas que moram do lado desses locais onde os pancadões são realizados. As pessoas às vezes têm de sair da própria casa, vão trabalhar no dia seguinte, não tem como. A gente já trouxe inúmeros relatos aqui de gente que ia dormir no carro, no estacionamento. Gente que não tinha nem de onde tirar dinheiro para buscar comida e ficava ali parcelando para ver se conseguia colocar um isolamento acústico em janela. Pois é, a situação é terrível de pessoas que passam dias e dias sem conseguir dormir por causa desses pancadões, tendo criança em casa, idosos. E sempre que a gente fala desse assunto, chega uma lista de queixas aqui dos nossos ouvintes, com toda a razão, falando dos 4 cantos da cidade ou da região metropolitana onde esses pancadões acontecem e todo mundo sabe. O Luiz Felipe Nunes está aqui no estúdio, dedicado a esse assunto. Luiz Felipe, bom dia para você. Bom dia, Sheila, Débora, Megali, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na Band News FM. Uma situação que, além do som alto, dessa perturbação de sossego, ainda traz para a rua, para o bairro dessas pessoas, desses moradores, tráfico de drogas, exploração sexual, venda de bebidas ilegais e também para menores de idade. Então, uma situação que muitos paulistanos e muitos dos nossos ouvintes sabem muito bem. Por isso a gente recebeu aqui, trouxe mais alguns relatos. Um dos nossos ouvintes é o Ricardo. Ele é morador do Sacomã, zona sul da cidade de São Paulo. Ele mora perto do Heliópolis, favela, grande favela da zona sul da capital paulista. E ele está próximo da Rua Capitão do Mato, que é uma travessa da Estrada dos Milagres, que tem diversas adegas que financiam muitas vezes esses pancadões, essas festas ilícitas que ocorrem nas noites de sexta, de sábado, só vão acabar mesmo e dar sossego para as pessoas no domingo. O Ricardo, nesse último final de semana, ele ficou tão transtornado com essa situação que ele decidiu ir ao pancadão, desceu, saiu da casa dele e decidiu dar um relato pra gente de como é essa situação. Vamos escutar a fala do nosso ouvinte. O pancadão, eles vão com uma carreta tracionada por um carro, é uma carretinha, né? Com aquele paredão de alto-falantes enorme, é tipo 3 metros de altura por 2 de largura. O som é muito potente, muito. Eles alugam esse paredão para fazer um pancadão. Quem paga? O dono das adegas. Quem vai lucrar com isso? O dono das adegas paga o paredão para fazer o pancadão, para vender bebida, né? Que vai estar lá também, traficante lá para vender a droga, também para usar no pancadão. E vem gente de fora do Heliópolis para esse pancadão, hein? E os moradores do bairro do Sacomã não dormem. Já na Zona Leste, um dos nossos ouvintes, o Hamilton, ele mora no Jardim Helena, próximo da Avenida Oliveira Freire, que na altura do número 1500 tem 3 adegas, uma do lado da outra, também que fazem esses pancadões, tiram o sossego dele. E ele ainda afirma, esse nosso ouvinte, o Hamilton, que existem outros aspectos que chamam a atenção dele quando tem esses pancadões. Socorre nós aqui do Jardim Helena, meu querido, que aqui tá difícil, viu? O que me revolta é que nós moramos aqui do lado do 29º Batalhão, em São Miguel Paulista. Não passa uma viatura. O dia que tem pancadão aqui, nem o guarda noturno passa. E sabe que tem uma outra questão, né, que eu acho que é importante a gente colocar, porque vez ou outra, quando a gente retoma esse assunto, há uma parcela dos nossos ouvintes que reagem dizendo, mas é a diversão, é entretenimento. É música, também tem isso, são pessoas que não têm outra alternativa de entretenimento. Mas vamos ser práticos e legalistas, né? Vamos olhar assim, se a gente aqui se reunir e decidir dar uma festa fechando uma rua, a gente não pode. A gente não pode fechar o caminho de ninguém, impedir, sem uma autorização da prefeitura, e fazer uma festa. E ficar até altas madrugadas fazendo barulho. Então não pode para um, não pode para ninguém. Ninguém tem direito a fechar o caminho, fechar uma rua, várias ruas, como esses pancadões fazem. E a polícia já adotou algumas estratégias diferentes em períodos diferentes que funcionam, mas funcionam uma vez, nem não funciona. No outro fim de semana os caras estão de volta, estão na rua paralela, estão ali do lado, encontram alternativas. A polícia já informou pra gente que a principal estratégia seria impedir a aglomeração, porque uma vez aglomerado ali centenas de pessoas, já não tem mais muito o que fazer. Como é que você dispersa essas pessoas? Então, seria impedir a chegada de ônibus, porque tem uma galera que vem de outros municípios, como a gente ouviu, para aproveitar pancadão. Então, é impedir a chegada.
Agora, nem isso a polícia tem conseguido em muitos casos, né, Luiz Felipe? E a própria Polícia Militar enviou pra gente alguns números, são 100 mil chamados no primeiro semestre de perturbação de sossego, e aí incluem os pancadões, o primeiro semestre apenas, cidade de São Paulo, região metropolitana. A Prefeitura também nos enviou um balanço de que cresceu este número na cidade de São Paulo. De acordo com a própria Prefeitura, foram 708 chamados para a gestão municipal para terminar com esses pancadões e com essas perturbações. No ano passado foram 659. E é um problema que, Sheila estava falando sobre ser legalista, existem regras na cidade de São Paulo, como a lei do PSIL, que é uma lei de que você não pode fazer uma determinada quantidade de barulho, existe até nessa legislação os decibéis, você não pode passar de 85 decibéis, que é uma contagem que a prefeitura faz, em determinados horários. E esses pancadões, se a prefeitura chega, faz uma averiguação, consegue medir, tem as autuações. Então, de fato, foge da própria legislação. Existem parlamentares, a própria polícia, a prefeitura, que estão buscando algumas alternativas. Na LESP, Assembleia Legislativa de São Paulo, existe já uma proposta que está em plenário, então já passou por comissões, de usar os caminhões tempestade, semelhante aos caminhões de bombeiros, para tentar dispersar as multidões, mas aí já com a multidão lá. Não um trabalho prévio de fazer com que as pessoas não cheguem nesse local, né? É curioso crimes que... Tem crime que é difícil você combater, né? Furto de celular. Agora, racha, pancadão... Cara, tudo isso aí tá na frente de todo mundo, né? Não dá pra você fazer um pancadão discreto. E também não dá pra fazer um pancadão secreto. As pessoas sabem onde vai ser, até para que elas possam frequentar. Então é claro que a polícia também sabe onde eles acontecem. Se nada é feito, se a gente não tem realmente uma solução para o problema, me parece que falta vontade. Falta vontade de políticos, aí a gente sabe por quê, porque regiões que têm voto, e aí há o entendimento de que o estrago eleitoral pode ser grande, né? Porque há muito mais gente se divertindo ali do que gente incomodada, essa é verdade. E no caso da polícia, sem uma ordem superior, sem uma ordem da Secretaria de Segurança Pública, do próprio governo do estado, sem um interesse real da polícia em acabar com esses pancadões, a gente vai ficar enxugando gelo, colocando no ar reclamação, mas me parece não haver realmente uma vontade, de fato, de acabar. Havendo, acabaria. Porra, se acabaria. Mas não tenha dúvida. A primeira denúncia que você recebe, você vai lá e arranca os caras de lá com o caminhão do corpo de bombeiros, com jato d'água, igual faz com o manifestante. O manifestante pode com pancadão, não? Não acabando, é isso. Falta de vontade, né? Não sei se vai adiantar a gente ficar gritando muito aqui. A nossa ouvinte Thelma é médica e trabalha no Hospital Heliópolis. Ela diz aqui, é um inferno, começa na quinta, vai até domingo, tenho dó dos meus pacientes, porque eles não conseguem dormir. E além disso, as músicas só tem palavrões. E isso vai até de madrugada. Dentro da UTI, você escuta o pancadão, Heliópolis é terra sem lei. E outro ouvinte diz... o seguinte, sabe como eu resolvi a questão do pancadão quando eu morava na Vila Formosa, me mudando de lá? Olha só. Eu e minha esposa compramos o apartamento, reformamos, fizemos móveis planejados, a paz durou 1 ano. Depois disso, nossas noites de sono viraram um verdadeiro inferno. A solução foi vender tudo, perder dinheiro, deixar para trás o que construíram e mudar para um bairro mais calmo. Eles mudaram para o ABC Paulista e desde então no endereço onde estão encontraram a paz. Que coisa, é um prejuízo, aliás são vários os prejuízos, não só os financeiros, mas esse impacto direto na vida, no bem-estar dessas pessoas. O Rafa, nosso ouvinte. Onde não há estados incomodados que se mudem. Perdão, Sheila. Não, só soltei aqui pra gente ver como é ficar com isso na cabeça a noite inteira. Aliás, a Débora estava falando sobre as músicas serem muitas vezes com palavrões. Ali pra gente ter uma ilustração, mostrar como são esses barulhos, recebi alguns áudios de ouvintes pra tentar montar esse que a gente chama de sobe-som. Difícil, tá? Não dá encontrar pra só palavrão, né? Foi difícil, então... foi difícil de fazer porque a maioria é complicada, a gente não pode nem colocar no ar, né?